Oi, sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Não sei se vocês se recordam, mas há alguns programas atrás eu tinha falado sobre especialidades odontológicas e cheguei a comentar que existiam algumas habilitações também. Não chegam a ser especialidades, mas são técnicas novas e que os dentistas precisam fazer um curso específico para poder exercê-las. Tá? E no caso hoje eu trouxe uma das habilitações, que é a habilitação em laser terapia. E para falar a respeito, eu trouxe a doutora Cássia Fukuda, né, que está aqui ao nosso lado. E a doutora Cássia, ela é... Vou abrir aqui, gente, senão vou esquecer alguma coisa. Ela é mestre e doutora em periodontia, que é a minha especialidade, né? Então eu tinha que puxar a sardinha para o meu lado, não tinha como. Mestre e doutora pela USP São Paulo, em periodontia. Ela é habilitada em laser terapia pelo Conselho Federal de Odontologia e dá aulas de laser e periodontia, né? Ela também é uma das sócias fundadoras do portal A Laser, que é um portal informativo a respeito da laser terapia em odontologia e em algumas terapias afins, tá? Bom, então vamos lá, a doutora Cássia Fukuda Nakashima vai falar. Muito prazer, doutora Cássia. Obrigada. Primeiro, Carla, eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Como eu estava dizendo, eu fico muito honrada em estar aqui participando desse programa, que é um programa em prol, né, do leigo, em prol de levar informação, em prol de ajudar todo o nosso conhecimento e compartilhar e trocar experiência. Sim. Então, vim aqui conversar um pouquinho sobre laser com todos. E eu acho que o laser é algo muito promissor, é algo que vai evitar com que você tome um medicamento, auxiliar na cicatrização. Então, são vários benefícios que você consegue ter com a laser terapia. Certo. E, doutora Cássia, primeiramente, o que eu gostaria que você explicasse? O que é o laser, né? Porque a gente fala muito, laser, a gente fala, qualquer luzinha, é laser, né? E o que é, e um pouquinho da história de como surgiu essa aplicação do laser na área da saúde, né? Mais especificamente na odontologia. Na odontologia. Na verdade, o laser, né, é um acrônimo, na verdade, é uma sigla para uma amplificação da luz. Então, o laser é como se você tivesse uma energia luminosa concentrada numa maquininha. Então, o que a gente vê? Antigamente se utilizava o sol, por exemplo, né? Os egípcios, né, falando um pouquinho de história, utilizavam a helioterapia. E até a penicilina ser descoberta, por exemplo, né, o antibiótico é algo que não surgiu desde os primórdios. Uma tuberculose, por exemplo, era tratada com sol e ar puro. Tanto é que lugares perto daqui, que nem Atibaia, Campos do Jordão, eram lugares que eram cidades assim para tratamento da tuberculose. Então, na ausência de medicamento, o sol sim, a energia sim, fazia o papel de um medicamento. E hoje a gente consegue ter essa energia, né, no caso antigamente era o sol e hoje é o laser, dentro de um aparelho pequeno, né, na odontologia a gente usa um aparelho pequeno, que é aproximadamente uns 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, e com uma eficácia muito boa. Que ele vai super concentrar essa energia, né? Sim. O sol, a energia está espalhada, e no caso do laser ele vai colocar num pontinho uma super de uma força, né? E um outro exemplo também interessante, eu acho, é que nem quando a gente teve filho, às vezes fica lá no berçário, tem icterícia, tem que tomar banho de luz. Então, isso também já é um tratamento de fototerapia. A luz sendo usado como uma terapia, como um medicamento. Então, eu acho que é algo muito bacana por isso, né? Substituir todos aqueles efeitos tóxicos, por exemplo, que a gente tem no fígado, no estômago. E quando você dá um Google, né? Hoje todo mundo dá Google, e você coloca laser, muitas vezes as pessoas só conhecem o laser para tirar tatuagem, para fazer depilação, para fazer um clareamento dentário, mas o laser vai muito mais, muito além do que disso. Quais os tipos de laser que nós temos? Assim, você falou laser para tirar tatuagem, essas coisas. Isso é um laser aplicado na odontologia? Quais são os tipos? O que é mais usado? Hoje, na odontologia, até nas marcas, né, que nós
utilizamos nos cursos, nas clínicas, são aparelhos de laser que já são registrados pela Anvisa, claro, e basicamente o que existe para comércio que os dentistas usam é o laser de diodo, tanto o laser de alta potência, que é o laser que faz cirurgia. A gente pode dar um exemplo de cirurgia freio de bebê, né, frenectomia, quando os adultos também têm a língua presa, então a gente faz uma cirurgia com laser de alta potência, que daí ele é como se ele queimasse, que ele cortasse, mas sem sangramento, é uma cirurgia tranquila, sem ponto. Então esse é um laser mais invasivo, de alta potência, ao contrário do laser de diodo de baixa potência. O de baixa potência, você liga, coloca na mão, eu uso nas minhas crianças, não queima, não dói, e ele tem um efeito não de cortar, ele tem um efeito de cicatrizar, ele tem um efeito anti-inflamatório. É isso. Então a gente tem essa dicotomia, né? Então, do que nós corta. temos o de corte e o terapêutico. Isso. Né? E esse de corte, que benefícios, assim, você falou que é uma cirurgia mais seca e o pós-operatório também é menos doloroso, menos edema, menos inchaço? Sim, como funciona? sim. O pós-operatório é muito mais tranquilo. Para a gente ter, eu clinicamente, o que eu vejo? Uma cirurgia que antigamente eu fazia com bisturi, o paciente levava de 7 a 14 dias na recuperação. Agora, com laser de alta potência, em 3 dias ele está ótimo, 5 dias já cicatrizou. E para quem não utilizou, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e utilizou um bisturi normal e tal, Sim. e o dentista ele tem o laser de baixa potência, o terapêutico. Sim. Também existe vantagem na aplicação desse laser numa cirurgia comum, por exemplo? Ah, sim. Eu acho que o legal do laser é que ele agrega em todos os tratamentos. Então eu posso usar o laser, eu posso dizer, em todas as especialidades odontológicas, né? Ele é um plus, ele é um aditivo. Então, no caso do seu questionamento, falando sobre cirurgia, sim, a gente pode evitar edema, a gente pode evitar sangramento, a gente pode evitar uma inflamação. Por quê? Porque quando a gente faz uma cirurgia, a cirurgia, por mais que seja para o nosso bem, né, que nem as mães falam, olha, para o seu bem, mas ela é uma agressão para o corpo. E o corpo recebeu aquela agressão, então ele precisa se recuperar. Ele fala, nossa, exército de cicatrização, vamos lá naquele local, porque ela acabou de tirar um dente do siso. Então, aquele local está precisando de energia, e o laser vem de contra isso. Ele é uma energia que ele é captada por essas áreas que estão doentes ou que estão mais fracas, né? Tem até uma pessoa que fala, olha, o laser nada mais é do que uma solução procurando o problema. Se eu colocar o laser na minha mão e minha mão não tiver nenhum corte, ele não vai fazer nada. Mas se eu tiver uma cutícula inflamada, alguma inflamação, um corte, aí sim, aquele lugar doente, ele vai absorver energia e vai se cicatrizar. Quer dizer que não tem o risco de uma superexposição ao laser terapêutico, por exemplo? Não, não tem risco, e é uma questão muito comum, até o pessoal pergunta, nossa, mas o laser causa câncer, o laser pode ser radioativo? Não, porque isso tem estudos da física e a gente tem tecnicamente a gente tem um espectro de luz e a gente está num espectro que não está longe de causar qualquer dano, diferente de uma radioterapia. Uma pessoa que tem câncer faz o tratamento de radioterapia, então a gente tem modificação no DNA, mas o laser terapêutico não, ele está bem longe dessa faixa de dano. E quanto à sensibilidade ao uso, também muitos pacientes perguntam, nossa, mas se eu usar esse laser aí vai doer, né? Tem uns que tem uma certa coisa assim de aflição. Não, laser terapêutico não vi nenhum caso. Eu já vi casos, né, com o passar do tempo da experiência clínica, de pessoas que são fotossensíveis, né? Claro que para usar o laser sempre, o profissional e o paciente, a gente tem que usar óculos, né, condizente com o laser que a gente está utilizando. O máximo que eu já vi foi uma fotossensibilidade extra. Aí a gente diminui o tempo de aplicação. Mesmo com óculos, a pessoa fala, nossa, eu estou vendo um clarão. Na verdade, eu peguei 2 pessoas só com essa característica, mas o restante não. E não tem, é uma luz assim que não tem dor, né? É uma aplicação rápida, geralmente dura alguns segundos. Então, por isso que também a gente usa muito nos tratamentos de mucosite,
como efeito colateral de quimio e radioterapia. A gente reverte, tá sem comer, tá sem beber, vai ter que cortar próximo ciclo de químio, de rádio? Não, vamos fazer o laser, vamos cicatrizar isso para a pessoa conseguir comer e não ficar fraca e conseguir poder fazer outro ciclo. É uma luta com um cronograma, né? Os oncologistas também. Sim, é muito bacana que às vezes a gente aplica o laser e o paciente, o que ele fala sempre, como eu ouço no consultório, é só que às vezes sente um calorzinho, né? Um calorzinho. É só isso, às vezes um quentinho. Mas é uma coisa, em geral, bastante confortável, até agradável, né? Tem alguns que falam, é até gostoso, né? Principalmente quem tem DTM, né, Carla? Vem aquela dor, não consegue abrir a boca. Tem várias utilizações, né? Gente, o laser é uma tecnologia na odontologia relativamente nova, mas ele tem muitas aplicações. É uma coisa, assim, super vasta e tem sido utilizado em todas as especialidades. E no próximo bloco, provavelmente nós vamos comentar um pouco a respeito de como isso daí vai ser utilizado em cada especialidade, né? E falar um pouquinho também sobre justamente a oncologia que a doutora Cássia acabou de citar, porque é também uma técnica muito utilizada para pacientes oncológicos, né? O pós-operatório da radioterapia, da quimioterapia, é muito favorecido pelo uso da laser terapia. Tá? Depois a doutora Cássia vai explicar um pouquinho a respeito. Agora nós vamos dar uma pausa para os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá joia? Mais laser terapia para vocês. Oi, estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. Nesse bloco, a doutora Cássia, ela vai falar um pouquinho a respeito do uso oncológico, né? O uso oncológico da laser terapia, ou seja, no uso para pacientes que passaram por tratamentos de rádio e quimioterapia. Por favor, doutora Cássia. Eu acho que a laser terapia junto com a oncologia é uma parceria assim única, né, Carla? Eu acho que o benefício que o paciente tem é estrondoso e eu fico muito feliz, porque aos poucos, claro, tudo que é novo tem uma curva de aprendizado, né, de conhecimento. E aos poucos as equipes oncológicas, né, aqui em Campinas nós temos a equipe dentro dos principais hospitais aqui de Campinas. Eles conhecem e vão vendo os benefícios. Mas por quê? O que tem a ver a oncologia com a laser terapia? Na verdade, quando você faz um tratamento para câncer, principalmente quando a gente tem o uso de algumas drogas que são mucotóxicas, ou seja, elas são tóxicas, né, fazem mal para a mucosa. A mucosa, a gente tem a mucosa da boca, a mucosa vaginal, que é a mesma mucosa. Então, essas mucosas, esses químicos, eles são tóxicos, causando o quê? Aftas, né, feridas na boca. E a pessoa não consegue comer. E o que acontece? Quando você tem um tratamento de quimio ou de radioterapia você vai todo dia. A quimioterapia, você dá um intervalo para você se recuperar o corpo e faz outro ciclo. Então, você tem que estar se alimentando. O corpo precisa daquela energia, né, de alimento, de nutrição, para aguentar firme a próxima, né, até o próximo pancada, né, de químico, né, que não é fácil. Então, existe, né, um trabalho do laser de prevenção. Então, sim, se você já está ciente, nosso oncologista sabe quais são as drogas que vão ser utilizadas, né, geralmente é uma poliquimioterapia, porque são mais de 4 químicos diferentes, e vai ser tóxico para a mucosa, gente, vamos se precaver, já começa a fazer algumas aplicações de laser, que elas duram no máximo de 15 a 20 minutos, então são curtas, né? Infelizmente, se você não fez a prevenção, faz o tratamento, porque o ciclo de cicatrização das feridas na boca é muito longo, é de 7 a 14 dias, se você ficar 7 a 14 dias sem comer, você quebra o planejamento da oncologista, né?
Um dos efeitos colaterais mais comuns do tratamento oncológico são as mucosites, que são as inflamações de mucosa. E a gente vê muito em mucosa da boca, é a que mais dá. E aí, no caso, o paciente realmente não tem condições de se alimentar. Se você tem algum parente, algum conhecido que vai passar pelo tratamento oncológico, você deveria já procurar alguém que possa fazer as aplicações de laser, porque previne o surgimento da mucosite. Ou, se a pessoa já está com a mucosite instalada, gente, é um benefício muito grande, é um alívio muito grande. A gente sabe de pacientes que, com poucas sessões, voltaram a comer, voltaram a se alimentar, e essa é toda a diferença, né, num tratamento, porque a pessoa tem que passar por uma coisa difícil, por um momento difícil, o mínimo que ela precisa é de conforto, né? Não, com certeza, Carla. E um outro aspecto também que eu acho que a gente não pode esquecer, que é muito importante, é da capacitação desse profissional, né? Eu já tive casos de pessoas que não tinham habilitação em laser, então não tem conhecimento, na verdade, das dosagens, do mecanismo de ação, da física do laser. Então, não basta ter o aparelho, você precisa ir a um dentista que é habilitado, né, que fez um curso de habilitação em laser para poder fazer o tratamento. Ele saiba usar. Sim, com certeza. Senão ele não vai fazer nada de mal, mas de repente não vai ter o benefício. E aí a pessoa fica achando que o laser que não presta, né? Exatamente. Eu acho que aí você pegou num ponto essencial, né? Eu tenho muitos colegas dentistas também que vai falar, mas não funciona. Não funciona porque é mal utilizado. Não funciona porque, infelizmente, a pessoa não se dedicou um tempo para estudar e saber quais são os reais mecanismos de ação na célula daquela luz, né? O laser nada mais é do que uma luz. E citando alguns outros efeitos da química e da rádio que o laser pode ter benefício, a gente tem o caso da xerostomia, né? Em alguns casos de quimioterapia, a pessoa fica sem saliva. A gente que tem saliva é ótimo, né? Você come e é aquilo, a gente nem agradece a Deus. Olha, eu tô com saliva na boca, consigo fazer o bolo alimentar e engolir. Gente, experimenta comer uma farofa com a boca seca. Nossa Senhora. É horrível. Não, xerostomia, os casos de boca seca são realmente muito incômodos. Inclusive, como sequela de tratamento oncológico, não só a xerostomia, mas outras secreções às vezes também ressecam, né? Lágrimas, né, suor, tem um monte de secreções que diminuem. Sim. E aí o paciente seco, aí ele vê como é difícil, né? Mas o laser pode realmente reverter o quadro, ou pelo menos aliviar. Sim, né? Pelo menos aliviar e auxiliar nessa não dependência, né? Às vezes as pessoas falam, olha, Cássio, eu tenho que colocar uma comida de boca e um gole de água, uma colher de comida e um gole de água, porque senão eu não consigo mastigar. E um terceiro fator clínico que eu acho que também é muito comum são as neuropatias, né? Em alguns casos de quimioterapia as pessoas perdem a sensibilidade motora ou na ponta dos dedos dos pés ou na ponta dos dedos das mãos. Então isso também a gente tem, né, com o mesmo aparelho, né, a possibilidade de fazer. E as queimaduras por causa das radiodermites, né, causadas pelas radioterapias. É porque judia muito da pele, né, Carla? Apesar de fazer a máscara, ter toda aquela proteção, por exemplo, câncer de mama de só ter radiação aqui, então muitas vezes é legal consultar, nesse caso, um enfermeiro laser terapeuta, um médico laser terapeuta, que ele vai poder usar um LED azul, um outro tipo de luz ou de laser para cicatrizar aquela área, para hidratar aquela área e a pessoa não sofrer, né? Já é uma época difícil, né? O que você puder utilizar, que não seja invasivo e seja rápido, por que não? A tecnologia está aí, realmente, né? É toda a diferença, né? E mais especificamente, quanto às especialidades odontológicas, o que você citaria, assim, pra gente, você se lembra de mais interessante na endodontia, na periodontia, na cirurgia você já falou, né? Na cirurgia é tudo de bom. Né? É tudo de bom. Mas até no dia a dia do consultório, sou periodontista como você, né, Carla? E nós sabemos que mais de 90% da população tem gengivite, então eu uso rotineiramente o laser no tratamento da inflamação da gengiva e da infecção também. Algumas outras especialidades que podem se beneficiar. Por exemplo, você vai fazer um tratamento de cárie, tá?
a gente tem um protocolo do laser que, cárie nada mais é do que bactéria. O dentista foi lá, usou aquele motorzinho chato, fez a cavidade. Muitas vezes, hoje até a odontopediatria lá da USP preconiza isso, colocar um corante, né, um corante específico do laser, colocar o laser que dá uma reação química e você mata aquelas bactérias. Então, você esteriliza aquela cavidade do dente que acabou de receber o motorzinho, que acabou de ser limpa da cárie. Então, é algo microscópico. Você consegue pegar uma bactéria, um fungo com uma pinça? Não consegue. Só que o laser, junto com um corante, ele consegue ter essa ação antimicrobiana, que eu acho bem legal no caso de algo tão corriqueiro, que é fazer uma cárie, né? E para hipersensibilidade, por exemplo, no canal, a pessoa está morrendo de dor de dente. Tem como dar uma aliviada prévia? Isso também tem como... Sim, o laser ele tem ação, né? Na verdade, o tratamento de canal já é um horror, né? Todo mundo já morre de medo de sofrer, mas na mesma linha do que a gente estava falando antimicrobiano de matar bactéria, o tratamento de canal, claro, a gente já viu no bloco do professor Nilden, nada mais é do que você fazer a extinção do nervo do dente, da polpa do dente que estava infeccionada, então você pode limpar dentro do dente da mesma forma, com corante com um laser. Com certeza. E além disso, eu já tive casos de endodontistas que encaminharam pacientes, né? E falando, olha, ele ainda continuou, ele fez o tratamento de canal, mas ainda continua com uma sensibilidade. Como que pode se o dente está morto? Então, também existe a possibilidade de usar um laser infravermelho, né, que é um laser que a gente não enxerga, e ajudar, né, auxiliar nessa reparação, nessa resolução da inflamação desse canal que estava doente. Certo. O laser terapêutico, ele trabalha geralmente em duas cores, entre aspas, né? Ele tem o vermelho, que é o visível, e tem um espectro infravermelho, que não é visível. Com o vermelho, trabalha mais coisas superficiais, e o infra, ele consegue penetrar mais nos tecidos. Então, por isso que nessas situações, por exemplo, tratamento de canal, que é uma coisa mais interna, a gente consegue resultados também. E do ponto de vista de analgesia, também já ouvi falar do uso em ortodontia e como pré-anestésico. Então, Carla, em relação à ortodontia, né, a ortodontia que é a especialidade de instalação de aparelhos ortodônticos, o que a gente sabe? Quando a gente coloca um aparelho ortodôntico, nada mais é do que uma agressão também, porque a natureza já nasceu com o dente, vamos combinar, às vezes torto. E aí você pega o dente, coloca um metal, que é um bracket, e você quer fazer força. E nessa força que você faz, muitas vezes você tem dor. E o laser, sim, pode ajudar com o infravermelho, né, que a gente tem atuação aí nos tecidos mais profundos, que seria o osso e a raiz do dente, para amenizar esse desconforto. Muitas pessoas, depois da famosa visita mensal ao ortodontista, têm essa queixa. Então, eu acho que o laser, sim, contribui muito nessa qualidade de vida durante o tratamento ortodôntico. E a outra questão, que é relacionada ao anestésico, eu vejo que as pessoas têm dois medos do anestésico. Primeiro, da picada, e a queixa depois de ficar com aquela sensação de dormência, de não poder comer porque senão se machuca. E eu acho que o laser, sim, ele pode ajudar nesses dois momentos. Primeiro porque ele pode auxiliar e pode amenizar essa sensação da picada por uma analgesia leve, tá? E no caso pós-anestésico, como ele favorece a circulação, então ele favorece o sangue a se movimentar mais, então ele favorece aquele anestésico que ficou concentrado a se diluir mais. Então, normalmente, as pessoas esperavam, sei lá, de 2 a 3 horas para poder se alimentar depois de uma anestesia. Se o seu dentista fizer uma laser terapia de 1 minuto pós-anestesia, depois de 15, 20 minutos você já está comendo, porque aquilo já se diluiu. Ótimo. Gente, então, a doutora Cássia passou para nós aí um pouquinho do que é o laser, porque, gente, tem muita coisa, mas muita coisa. Ela passou um tiquinho assim. Se vocês ainda tiverem algum interesse em se aprofundar um pouquinho mais, procurar alguma coisa ou mais informações, a doutora Cássia também é uma das fundadoras do portal Alaser, www.alaser.com.br. Lá você vai encontrar um monte de informações bem interessantes a respeito, tá?
Então, gente, eu agradeço aí a vocês por terem estado junto com a gente. Agradeço a doutora Cássia pela presença, né? Um abração para vocês e até o nosso próximo programa. Não se esqueçam, gente, curtam as nossas publicações, acompanhem o Facebook, acompanhem o Instagram, tanto do programa Sorrindo Mais e Melhor, quanto da sua VV8 TV, a sua TV aqui de Valinhos Vinhedo, tá joia? Abração!